Nesse vídeo eu vou te explicar as melhores ações para a alta da gasolina e também o que move o petróleo, onde vai chegar essa variação dos preços, quais são os principais fatores para a gente indicar e principalmente como que nós tiramos benefícios na nossa carteira de longo prazo, quais são as melhores ações para a gente achar, procurar e investir nesse momento turbulento da economia. Se esse conteúdo te interessa, eu já deixo o convite para se inscrever aqui embaixo no canal, é extremamente importante para fazer parte da comunidade onde a gente investe em ativos de qualidade, independentemente da situação. Então, aqui a gente tem o preço do petróleo desde o seu início em 1990. Eu trago uma análise histórica do preço do petróleo, porque quando a gente analisa hoje o preço perto de 113 dólares o barril de petróleo, nós precisamos entender alguns casos importantes. O primeiro deles é o seguinte: historicamente o petróleo tem seus picos nos momentos de tensões e nos momentos de guerra. Então nós tivemos principalmente na crise de 2008, depois nós tivemos na crise de produção de petróleo, ou seja, em relação aos países da OPEP lá em 2014, 2015, e recentemente nós temos a crise em relação à tensão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Consequentemente, como o petróleo ele tem derivados por todos os países em operação, acaba que nós no Brasil somos penalizados, entre aspas, em relação a isso, e principalmente a alta do petróleo ela é um ponto importante porque ela gera a impressão de que todos os insumos vão encarecer. E isso prejudica tanto a receita das companhias e também as previsões de lucro. E do mesmo lado, o preço do petróleo ele é visto como um indicador extremamente importante para o desempenho econômico das companhias. Normalmente, quando o petróleo está nas alturas, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, é um indicador importante para as previsões dos economistas de que as economias mundiais, os países não vão sair bem, não vai ter um apetite de risco tão grande em relação aos investimentos. Ou seja, aqui eu trago a evolução do preço médio da bomba no petróleo. Então a gente está vendo na realidade do Brasil, em que a gasolina está subindo mais de 35% nos últimos meses, subiu até mais do que isso agora, ou seja, quase 45%, 50%, e o IPCA no período, que é a inflação, foi de 6,9%, fechou até de 10% agora recentemente. Então a gente pegando essa alta das commodities, em que nós somos penalizados como população, nós precisamos entender o contexto como um todo, porque o mercado ele é soberano sobre qualquer companhia, o mercado ele é soberano sobre qualquer empresa. É óbvio que uma alta do preço do petróleo, ele não favorece as indústrias que são dependentes de commodity, que é no caso a Petrobras, por exemplo, e eu vou falar um pouco mais aqui. Mas essas recentes sanções em que tanto Estados Unidos quanto Rússia fizeram, está impactando demais o preço aqui da bomba no Brasil e as nossas ações, consequentemente, que são derivadas de petróleo. Nós temos cases importantes que eu falo muito aqui no canal. E antes de entrar nessas ações, eu queria passar um pouco mais do gráfico que detalha os 5 componentes do preço da gasolina. Para a gente entender as nossas ações, a gente precisa entender o contexto como um todo. Grande parte da gasolina hoje é a parte dos ICMS e de impostos, tanto do governo federal como estadual, assim como o lucro da distribuição e revenda, o custo do etanol anidro, os impostos estaduais e a realização da Petrobras. Ou seja, todo o componente da bomba, ele tem uma série de fatores que impactam esse preço. Então aqui a gente tem a parte da gasolina e o detalhamento aqui dos componentes do preço em todos os estados do Brasil. Então a gente vê uma linearidade em relação ao componente dos preços, basicamente na Petrobras, que é o gráfico em verde. Depois a gente tem a distribuição, ou seja, a margem de lucro dos distribuidores. Da mesma forma, nós temos os impostos estaduais, que são grifados em laranja aqui, e os impostos federais, que são 0,69. O que eu quero trazer aqui? Quando a população em geral cobra em relação aos impostos da gasolina, não deveria ser cobrado em relação ao governo federal. O governo federal é o ente que tem menos porcentagem nos impostos da gasolina. Grande parte dos impostos está nos governos estaduais, os estados que são os grandes beneficiados do aumento da gasolina. Então, basicamente, aqui a gente tem o maior estado hoje, que é o Rio de Janeiro, que cobra a maior porcentagem de impostos sobre a gasolina. Do outro lado, a gente tem Minas Gerais, assim como o Distrito Federal. Vários estados cobram um imposto absurdo sobre a gasolina. E isso impacta diretamente as nossas ações, impacta diretamente os nossos movimentos.
Mas nesse momento, o que move o preço do petróleo tanto agora quanto em todas as crises em que eu passei aqui? São 4 componentes especiais: a lei da oferta e demanda, a oscilação do dólar, cortes na produção e as tensões mais guerras. A lei da oferta e demanda é muito claro. Nós temos ainda uma demanda natural de petróleo, porém, dada as restrições dos países, a oferta ficou mais baixa. Consequentemente, há uma alta dessa commodity. Da mesma forma, a commodity ela é precificada em dólar, ou seja, a oscilação da moeda americana, quando a gente coloca aqui, também afeta o preço do petróleo no mercado internacional. Esse é um dos principais pontos a gente colocar. E o terceiro são os cortes na produção. A Rússia, ela ainda é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, está entre as 10 nações com as maiores reservas. Isso tem um impacto muito forte no setor global, acarretando também de prejuízos aqui no Brasil, assim como nos momentos de tensões mais guerras, é natural que o preço do petróleo aumente. A gente não sabe como que vai ficar a produção nos próximos meses e é uma tendência natural em que muitos investidores e muitos governos corram para o petróleo para comprar mais dessa commodity. Consequentemente, acaba aumentando o preço dela, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico. Os picos do petróleo foi nos momentos de tensões mais guerras e principalmente em momentos de incerteza, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Porém, quais são as melhores ações para a gente se proteger da alta da gasolina? O primeiro case aqui clássico é a PetroRio. Não adianta, a defasagem dos preços cobrados pela Petrobras frente ao mercado acaba acarretando muita dificuldade para ela mesma. Do outro lado, essa companhia consegue tirar benefícios muito importantes da alta da commodity. Ela não fica vinculada a essa pressão das cotações do mercado interno. Ou seja, a PetroRio, que já tem um custo de produção muito mais baixo frente aos concorrentes, está aumentando a sua produção, negocia a múltiplos extremamente atraentes e principalmente consegue se beneficiar dessa alta dos combustíveis, porque ela não fica dependente desse repasse interno do governo. Assim como outra companhia que pode tirar vantagens muito importantes recentemente é a PetroRecôncavo. Lembrando que mesmo nós não podemos investir em um ativo somente esperando que ele se beneficie do caso A ou caso B. A pergunta que fica aqui é o seguinte: nós ficaríamos com essa companhia mesmo em períodos normais de produção e de oferta? Esse é um dos principais casos importantes, porque eu gosto da PetroRio em todos os cenários. Todos os cenários a companhia está entregando, está com fundamento, tem potencial de crescimento, está baixando o custo de produção e a questão, quando nós investimos longo prazo, é que a companhia ela vai ficar boa em ambos os cenários. Nós não podemos comprar uma companhia especificamente por causa do cenário A ou cenário B. Caso esse cenário não se concretize, a gente fica com um baita de um problema em qualquer companhia que a gente compre somente pelos pontos A e B. Então aqui eu trago operações consistentes, com margem de lucratividade, crescimento e que um bônus se beneficiam do aumento do petróleo, que é o caso da PetroRio aqui e também da PetroRecôncavo, que são as duas companhias que não ficam dependentes dessa defasagem nos preços, ou seja, nos preços dos combustíveis repassados ao consumidor, e conseguem tirar vantagens do preço do petróleo nas máximas. E para quem quer um pouco mais de risco, recentemente o Warren Buffett, que eu vou deixar na tela, fez um investimento muito forte nessa companhia, que é a Occidental Petroleum. Só para vocês terem uma ideia, ele investiu 500 milhões de dólares no Nubank e nessa companhia ele investiu 5 bilhões de dólares. É 10 vezes o investimento que ele fez nas ações do Nubank. E olha recentemente o que aconteceu. A companhia se beneficiou muito dessa alta da commodity, porém nós precisamos ter o radar no longo prazo. Não faz sentido pegar essa alta pequena aqui se o investidor ele está investindo há vários e vários anos. Essa companhia faz sentido para os próximos 2, 3, 4, 5 anos? Nós temos uma tendência de entrega, de aumento de resultado para ela. Esse é um dos principais pontos nesse cenário de alta da gasolina, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e um cenário de inflação global nos nossos investimentos. Então eu trouxe para vocês aqui o que move o preço do petróleo, as 3 principais ações que nós podemos nos beneficiar da alta da gasolina no Brasil e principalmente os fundamentos não só no cenário A, mas sim no cenário B, e que eles precisam estar alinhados com o nosso perfil de investidor. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, é muito importante para receber o conteúdo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo
e até mais!